Queridos, desde 15 de março, então já são mais de 6 meses, preste atenção, tem mais de 6 meses que esta igreja está recebendo a palavra de Deus sobre um tema. E o tema é o que? Santificai-vos. São 6 meses e algumas semanas que Deus tem falado com esta igreja, não só aqui no culto, até mesmo nas nossas células. Deus tem usado os líderes de células para repercutir a palavra, ou seja, o que é pregado aqui é reestudado lá na célula, e lá na célula, gente, as pessoas podem compartilhar à vontade, você pode perguntar, você pode dar sua opinião, você pode pedir oração, você pode orar, você pode conversar com as pessoas, diferente do culto, onde você não poderá dar a sua opinião aqui agora, a não ser que numa situação muito especial eu pergunte: fulano, o que você acha? É muito raro isso. A hora da pregação não é muito hora para isso, é uma hora que a palavra emana do pregador, mas lá na célula, a palavra é compartilhada. Quantos de vocês têm participado constantemente, semanalmente, de uma célula? Levante sua mão direita aos céus agora e dê graças a Deus. É lindo demais. Você que não pôde levantar sua mão e está participando conosco, lá no WhatsApp da igreja tem a lista de células, no nosso aplicativo também tem. Nosso aplicativo, você precisa baixar o nosso aplicativo, você pode entrar no WhatsApp, baixar o aplicativo e saber onde é que tem uma célula, ver a foto do líder, ver o endereço, tudo lá, está tudo lá. Muito bem. Santificai-vos, tem sido a palavra que o Senhor tem nos dado há 6 meses e 2 semanas, quase 2 semanas aqui, e ainda vamos continuar por mais um período. Quando eu comecei a pregar essa série de mensagens, eu apresentei para você 3 razões muito objetivas, muito claras, que motivam, que estabelecem uma base para que nós tenhamos o dever, tenhamos também o prazer, o privilégio de nos santificarmos. E essas 3 bases, a primeira delas, a primeira base, está em Levítico, no capítulo de número 11, e versículo de número 45, olha o que está escrito neste texto: eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O primeiro fundamento dessa palavra é que o nosso Deus é santo. Também em Hebreus, na carta de Paulo, eu vou falar Paulo porque na verdade eu acredito que seja Paulo, não é? Hebreus capítulo 12, no versículo de número 14, diz o seguinte: procurem viver em paz com todos, e olha a palavra, e busquem a santificação. Busquem, é para ser buscada a santificação, sem a qual, gente, ninguém verá o Senhor. Isso aqui me preocupa de verdade, porque o texto está dizendo o seguinte, as palavras são as seguintes, busquem a santificação. Eu estou sendo literal aqui. Sem ela, você não verá a Deus. Ora, qual o propósito que nós temos de vir a uma igreja? Claro que é buscar a Deus. É muito raro que alguém tenha vindo aqui passear,
ou apenas curiosidade, pode até acontecer, mas a grande parte aqui, veio aqui por causa de Deus. Claro que a gente vem por causa das pessoas também, mas primeiramente por causa de Deus. Agora, se eu tenho que buscar a santificação para vê-lo, então esse assunto é muito sério, porque sem santidade eu não vou vê-lo, e no final nós vamos ter que vê-lo, ou não. Vê-lo, veremos, mas permanecer com ele? Não, depende, vai depender de uma vida santificada, porque há dois caminhos, um para a vida eterna e outro para a condenação eterna. A Bíblia não deixa margem de dúvida sobre isso. Então a primeira coisa é que Deus é santo, a segunda coisa é que sem santidade ninguém verá o Senhor, e a terceira coisa, e eu acho isso assim extremamente incentivador, é que o Senhor fala assim: olha, se vocês se santificarem, eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos falar sério? Você que é um membro aqui ativo da igreja mesmo, que está engajado nas coisas, gente, Deus tem feito muitas maravilhas, não tem? Quem pode dizer glória a Deus de todo o coração? Gente, nós temos visto milagre todo dia, todo santo dia, e eu nem estou falando dos milagres que acontecem todo dia, como por exemplo, a água que sai lá na torneira da minha casa, que é um milagre também maravilhoso, é um milagre, mas eu estou falando de gente que saiu da UTI, de gente que saiu da droga, de que gente saiu da prostituição, de gente que saiu da confusão, de casamento que estava acabando e não está acabando mais. Por quê? Porque o Deus de milagre falou assim, ó: santifiquem-se que eu vou fazer maravilha. E sabe o que ele está fazendo? Maravilha, maravilhas, muitas maravilhas. Nós temos experimentado milagres, é pai pedindo perdão a filho, é filho pedindo perdão a pai, é reconciliação de inimigos, no encontro de homens, não vou mencionar nome aqui, mas quem estava aqui viu uma maravilha, entre outras. Os homens estão lembrados do que viram? Pois é. Como é que pode? Como é que pode Deus fazer tamanha reconciliação? Só milagre. Só milagre. Então nós temos experimentado maravilhas da parte de Deus. Deus é santo, sem santidade ninguém o verá, e com santidade você vai experimentar os milagres de Deus na sua vida. As coisas sobrenaturais, as coisas que Deus faz, surpreendentes. E também vimos ao longo desse tempo que santidade não pode ser parcial, santidade tem que ser total. Na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, o Senhor fala assim, no capítulo de número 1 e no versículo de número 15, o Senhor fala assim, ó: pelo contrário, assim como é santo, olha falando de Deus de novo, ó: assim como é santo aquele que os chamou, está falando de Deus, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. A santidade tem que abranger toda a nossa vida. Isso é algo que nós temos que ter muito claro diante de nós. Não podemos ter meia santidade. Meia santidade é impureza, não é santidade. Santidade tem que ser total. E nós sabemos que alguns pensam assim: não tem jeito, eu sou pecador, eu sou falho, Deus sabe que eu sou falho, a carne é fraca. As pessoas pensam assim de maneira geral. Acontece que se você pensa em santidade através de você, você não vai entender o que Deus propôs, porque a santidade, ela tem sim, é como uma linha de ferro, de trem de ferro, é um trilho, ela tem duas guias, a santidade tem duas guias. Lembre da santidade sempre com essas duas guias. Que guias são essas? A primeira é a parte que Deus fez. Eu vou ler para você em Hebreus, no capítulo 10, o que Deus fez. Hebreus, capítulo 10, e versículo de número, coincidentemente, versículo de número 10.
Olha o que está escrito. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Olha o que a palavra diz. Mediante, ou seja, através da oferta, ou mediante a oferta, do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Eu estou, de maneira muito resumida aqui, falando para você, o trilho da esquerda, que é o trilho da parte de Deus, é essa: Cristo morreu para te santificar. Glória a Deus, gente! Glória a Deus! Porque Cristo morreu, eu posso ser considerado santo. Nele, através dele, é através do sacrifício que ele fez, eu sou santificado por Deus. Essa é a parte de Deus. Um trilho, o trilho da direita é a minha parte. Qual é a minha parte? Quando você vai ali em Lucas, no capítulo de número 9, Lucas, capítulo de número 9, e no versículo de número 28, você vê qual é a parte do homem direitinho, está aí, ó, cerca de 8 de, não é isso, errei a referência, não é Lucas 9, 28, eu sei de cor aqui o trecho, mas a referência está errada. O trecho é a seguinte: aquele que quiser vir após mim, diz o que? Negue-se a si mesmo e faça o que? Eu acho que é o 29, talvez seja o 29, deixa eu ver. Não, também não é, errei mesmo a referência. Qual é a parte do homem? Aceitar. 9:23, obrigado. Se alguém quiser vir após mim, depois eu corrijo aqui a minha referência. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja, eu estou te apresentando aqui o trilho, ou melhor, a linha do trem, com 2 trilhos. Deus fez a obra de santificação por meio de Cristo. Eu aceito a obra de santificação por meio de Cristo. Então eu uno a minha decisão com a vontade de Deus, e nesse momento eu sou santificado. E interessante que tudo vem dele, tudo é por meio dele. A nossa justiça não vale nada, a minha justiça não vale nada, não é por obras, não é pelas minhas obras, mas é pelo sacrifício que Cristo fez e a decisão que eu tomo de aceitar a vontade de Cristo para mim. Então eu me entrego a Cristo, eu nasço de novo, eu sou selado pelo Espírito Santo, passo pelo batismo. Nessa última quarta-feira eu batizei aqui um irmão, o primeiro adolescente que congregou em nossa igreja, lá na Princesa Isabel, que hoje é um homem adulto. Eu o batizei aqui, no batistério, e naquele momento que ele foi mergulhado ali, falei com ele: vai nascer um novo homem. E hoje ele chegou ali carregando a Bíblia dele, e eu olhei no semblante dele e falei: nasceu um novo homem. Está sentado aí no meio do povo. Santidade não é sinônimo de perfeição. Santidade não é sinônimo de perfeição. É muito importante que você entenda isso, porque no senso comum do ser humano, ninguém pode ser santo. Você tem até um ditado aí na rua, que o pessoal fala assim: santo, santo, santo. Que santo? Não tem ninguém santo não. É porque as pessoas não sabem o que a Bíblia diz sobre santidade, que é Deus quem nos santifica, e a parte que nos cabe é aceitar o plano de Deus, e assim nós podemos nos tornar santificados, e com essa santificação eu vou ver a Deus, e eu vou ser santo como meu Deus é santo. Tem que ser um alvo seu, tem que ser um alvo meu, ser santo como Deus é santo. Não faz sentido um evangelho que não pregue a santidade, não faz sentido. Santidade não é sinônimo de perfeição. Eu me lembro de ter feito uma comparação
que ajudou algumas pessoas a entender. Veja, água. Se eu aquecer essa água numa vasilha, ela está em estado líquido. Se eu aqueço essa água a mais de 100 graus, ela vai virar o quê? Vapor. Continua sendo água? Sim ou não? H2O continua sendo, porém ela vira vapor. A santidade pode ser entendida desse jeito. Como assim? Eu continuo sendo pecador. Quantos pecadores tem aqui? Só pecadores, ó. Até essas crianças que saíram daqui. Pecadores. Só que tem uma coisa. Cristo me transforma em santo. O fogo me transforma em santo. O fogo da purificação. Nós somos purificados como ouro. O fogo me transforma em alguém santificado. Continuo sendo H2O. H2O aqui, H2O aqui. Mas agora num outro estado. Preste atenção, aqui era o estado líquido. Ali o estado gasoso. Aqui era o estado de pecador. Agora é o estado de santo. Eu mudo de estado. Eu não mudo de estrutura, porque dentro de mim continua tendo a natureza. Essa semana eu li para um irmão sobre isso, sobre Paulo falando sobre essa guerra da velha natureza com a nova natureza. Ele fala assim: o mal que eu não quero muitas vezes eu faço, e o bem que eu quero nem sempre faço. Aí ele fala: tem uma luta dentro de mim, tem uma guerra dentro de mim. Mas esse mesmo Paulo fala em seguida assim: mas Cristo faz a diferença dentro de mim. É por isso que nenhum cristão tem o direito de ficar alegando fraqueza para concordar com o pecado em sua vida. Alegar que carne é fraca para poder continuar pecando. Alegar que carne é fraca ou que você é um ser, não, mas eu sou um ser humano, pastor. Você é um ser humano comum até você nascer de novo. No dia que você nasce de novo, nem desse mundo você é mais. Porque não somos mais deste mundo. Nós já somos do mundo vindouro. A nossa vida já foi regenerada. Então nós precisamos entender a santidade de maneira completa para que nós possamos vivê-la. Nós vimos, santidade na família. Nós vimos santidade nas redes sociais. Nós vimos santidade nos pensamentos. Tudo isso foi estudado ao longo de 6 meses. Santidade nas finanças. Pastora Simone trouxe 4 mensagens que impactaram a nossa vida aqui, falando sobre primícias, redenção, os dízimos e a redenção, generosidade e honra, princípios que nós não podemos esquecer, se queremos ter uma vida de santidade nas finanças. Se eu quero ter a minha família santificada, eu preciso viver os relacionamentos familiares na base da palavra. Pais, não tratem os seus filhos com ira, não provoquem a ira dos seus filhos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais em tudo, porque isso vai prolongar a vida de vocês e vai fazer com que vocês vivam bem. Maridos, amem suas esposas, marido, ame sua esposa, como Cristo ama a igreja. Esse é o princípio. Domingo passado tem uma formatura linda aqui, explicando que aliança é diferente de contrato. Se eu quero família santificada, eu preciso viver os relacionamentos de acordo com a palavra de Deus. Se eu quero rede social santificada, eu tenho que lembrar de uma coisa que eu vou colocar na tela, eu faço questão de colocar, que está em Mateus, no capítulo de número 12, isso aqui eu quero ler com você, rede social. Digo a vocês no dia do juízo, as pessoas darão conta de cada postagem que fizeram. Você vai dar conta de toda postagem que você fez. Toda imoralidade, toda indecência, toda palavra de crítica ferina, destrutiva,
que você proclamou lá, Deus vai te apresentar essa lista no final. Aqui você escreveu isso, não devia ter escrito isso, não devia ter escrito isso, não devia ter colocado essa foto indecente aqui e dizer que era crente. Nós vamos prestar contas de tudo que nós escrevemos, falamos e até pensamos. E foi aí que nós pregamos sobre santidade no pensamento. Alguém falou assim: meu Deus, mas como é que eu vou ter pensamentos puros, pastor? A minha mente é impura. É impura porque está cheia de impureza. Passa a maior parte do tempo pensando em impureza, porque está cheio de impureza. E Paulo fala em Romanos: eu rogo vocês, que vocês aceitem uma transformação radical da maneira de pensar de vocês, ofereçam-se completamente a Deus, transformem-se, não pensem como o mundo pensa, está nas Escrituras, meus queridos. A santidade precisa ser vivida dessa maneira. Agora eu quero então colocar para você aqui uma pergunta: como que um pecador falho, limitado, como eu ou você, pode ter convicção de santidade? Convicção de santidade. Pastor, o que é convicção de santidade? É você estar diante de Deus, preste atenção, você estar diante de Deus sem medo. Sem medo. É você estar a sós com Deus e dentro de você ter uma convicção assim: o meu Deus, preste atenção, gente, o meu Deus, o Senhor Deus, me aprova. Ele me aprova. Deus aprova o que eu falo, Deus aprova o que eu faço, Deus aprova o que eu penso. E aí eu quero te dizer que você tem que lembrar de tudo que eu já falei para trás. Quando vem um pensamento destrutivo, maligno, prostituído, adúltero na sua mente, o homem que tem a mente dominada pelo Espírito, o Espírito vai atacar aquele pensamento prostituído e vai destruir aquele pensamento na mesma hora. Ele não vai fazer um ninho na sua cabeça, ele vai ser derrotado, porque os pensamentos vêm para mim, os pensamentos vêm para você, os pensamentos vêm, porque muitas vezes nós vemos, muitas vezes nós ouvimos, nós percebemos, então os pensamentos vêm, mas se a sua mente é uma mente que foi transformada pelo Espírito, se a sua mente é uma mente que foi tratada pelo Espírito de Deus, se a palavra de Deus está prevalecendo dentro de você, sabe o que vai acontecer? Aquele pensamento que vai vir, porque ele vem e virá cada vez menos, quanto mais você se santifica, mas ainda assim virá, aquele pensamento vai ser derrotado pelo pensamento do Espírito dentro de você. O Espírito vai pensar dentro de você, o Espírito Santo vai pensar dentro de você. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque o Espírito de Deus é Deus dentro de nós, e Ele pensará dentro de nós, Ele falará com você assim: não, isso não, aquela mulher não é a sua, aquele dinheiro não é seu, aquele lugar não é para você, não, essa palavra aí não fale, não escreva isso, não ponha isso aí. Deus sabe que essa luta vai ser até você morrer. É por isso que nós temos que nos santificar, é por isso que nós temos que batalhar pela nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e sem a qual não haverão maravilhas, porque nós somos realmente natureza humana, pecaminosa, está dentro de nós. Na minha vida, ela está em coma. Uau, o que é isso, pastor? Em coma, porque ela foi mortificada por Cristo Jesus. Agora, quando você alimenta essa natureza, ela volta. Quando você deixa os seus pensamentos viajando por aí, que você começa a pensar como o mundo pensa, a velha natureza volta, ela pula para fora,
isso pulará de qualquer um de nós, inclusive deste que prega nessa noite. Só que a minha decisão é: fica quieta aí. Quieta aí, calada. Você precisa falar com a sua alma. Quieta. Quem comanda aqui é o Espírito de Deus. E você vai viver a santidade que Deus aprova. Você percebe que no meio do que eu estou ensinando, ninguém é super-homem, que não estou falando aqui de pregação para super-homem, super santão, santarrão, sem possibilidade de erro, sem possibilidade de pensar alguma coisa que não é para pensar, sem possibilidade de fazer alguma coisa que não é para fazer. Mas quem vai comandar, quem vai fazer aquilo mudar, quem vai até evitar que você peque, é o Espírito de Deus que está dentro de você. É Deus quem nos santifica. Como que um pecador, falho, limitado, como eu, como você, pode ter convicção de que Deus está aprovando ele? Que está em santidade, que está vivendo uma vida reta, que não tem dúvida de que seu lugar está preparado no céu. Muitas vezes eu pergunto pessoas, quando estou evangelizando, em particular, nas minhas andanças aí, você tem certeza da sua salvação? As pessoas falam assim: ninguém pode ter certeza da salvação. Você já deve ter escutado isso. Ninguém pode ter certeza da salvação. Então para que Cristo morreu? Ora, Cristo morreu em vão. Quer dizer que então Cristo morre para pagar os meus pecados, para pagar a minha culpa, e eu não posso ter certeza de que sou salvo. Sabe por que as pessoas não têm certeza de salvação? Porque elas não estão andando em santidade. Elas andam com uma vida fora do propósito, fora do centro da vontade de Deus. Elas sabem que estão erradas, por isso elas não são capazes de dizer: a minha vaga está garantida na eternidade. Elas têm medo do castigo. Quero te dizer uma coisa: quem foi santificado não tem medo do castigo. No amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem foi justificado sabe que Deus não olha para você do jeito nem que você mesmo olha. Ele olha para você através das lentes de Cristo Jesus, o Filho dele. Se Deus olhasse para nós do jeito que nós olhamos, nós estaríamos lascados, nós estaríamos fulminados. Eu não estaria pregando para você aqui agora, você não poderia estar sentado aqui. Nós precisamos viver as coisas da maneira como Deus quer que vivamos. A pergunta continua: como é que eu posso santificar totalmente as áreas da minha vida? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque todo mundo aqui quer isso. Eu sei que todo mundo aqui quer isso. Como pastor que eu vou agradar a Deus com uma vida de santidade? Se o homem não tem justiça própria, se o homem não pode fazer nada por obras, não pode conquistar a salvação por obras, realmente não pode. Mas através do que Deus fez, do sacrifício que Cristo fez, eu posso agradá-lo. E a Bíblia ensina como é que Deus é agradado. Satanás não quer que as pessoas entendam isso. Satanás deseja que as pessoas continuem pensando que elas não podem ser santas. Mas nessa noite o Espírito de Deus está falando conosco aqui: santificai-vos, porque o vosso Deus é santo. Sejam santos, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então o Senhor está falando: meus filhos, eu pus santidade em vocês. Gente, quem tem o Espírito de Deus, tem o Espírito que a Bíblia chama de santo. O Espírito é santo. O Espírito que habita em mim é santo. Aqui dentro tem santidade. Mantendo um pecador em coma. A santidade mantém esse pecador aqui em coma. Você tem que receber a revelação para você sair daqui hoje assim: eu vou continuar santificando a minha vida, porque Deus abriu todos os caminhos necessários para que nós nos santificássemos. Não tenha medo da santidade.
A santidade é um presente de Deus na nossa vida, porque o Espírito que Ele colocou em nós é santo. Diga comigo, pela fé, o Espírito de Deus que é santo está em mim. Quem pode levantar a sua mão e falar isso nessa hora? O Espírito que é santo está em mim, está na minha vida. Isso é motivo de você sair quicando aqui nessa noite, porque é nele, é por ele, é dele, é tudo nele. Como é que eu posso, pastor, ter essa santidade? Então Jesus, em João, no capítulo de número 15, aqui eu já parto então para uma conclusão. João no capítulo 15 e versículo de número 1 em diante, fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Aqui Jesus está falando claramente uma parábola, uma comparação, para nos fazer entender. E ele continua: todo ramo, e os ramos digam glória a Deus, os ramos que estão nele, se não dá fruto, o que ele vai fazer? Corta, para que produza mais fruto ainda. Perdão. E todo aquele que dá fruto, ele o quê? Sabe o que quer dizer a palavra limpa aqui? Santifica. Quem é que limpa? Ele. Como? Como? Por meio da sua palavra. Aí ele fala assim, ó, vocês já estão o quê? Limpos? De que jeito, gente? Por causa de quê? Da palavra que vos tem o quê? Falado. Literalmente, a faca da limpeza, a foice da limpeza é a palavra de Deus. Ele limpa com a sua palavra. É muito fácil de entender isso. É muito fácil de entender isso. Eu vou explicar. Você é alguém que decidiu viver para Cristo, com Cristo, em Cristo, e a sua vida é de Cristo, e você entregou a sua vida a Cristo, e agora você está buscando santidade, porque sem santidade você não vai ver o Senhor. Então você aceitou que Deus faz em sua vida a santidade. Então como que eu me santifico, pastor? Literalmente da seguinte maneira: você pega a vida sentimental e vai nas escrituras sagradas e procura lá assim, e o Google ajuda demais, o que a Bíblia diz sobre a vida sentimental. Bendito seja o Google nessa hora. O Google está ajudando muita gente que no passado eu tinha uma coisa chamada chave bíblica. Eu usei chave bíblica, um livrinho desse tamanho assim. Alguém teve chave bíblica na sua vida alguma vez aí? Vocês nem sabem o que é isso, né? Chave bíblica hoje é Google, né? Google, muito bom. Vamos aproveitar a tecnologia. Vai no Google e digita lá: como terei uma vida sentimental santificada. O pessoal acabou de fazer uma escola de solteiros agora. Como terei uma vida sentimental santificada? E põe lá assim, ó, a palavra reformado. Por quê, pastor? Porque isso vai evitar muita bobagem. Muita bobagem. Por que reformado, pastor? Tem a ver com a reforma, com os pregadores da reforma. Tem muito pregador ensinando coisa aí que não faz o menor sentido. Filtra isso. Vá nos sites que tem fundamentação. Procure saber quais são. Entre em contato, pergunta. Mas eu te falo uma coisa. Por exemplo, quer ter uma vida sentimental santificada? Vou te dar um ensino. Não se coloque em julgo desigual com alguém que não crê como você crê. Você quer ser santo no sentimento? Não faça aliança com quem não crê. É a Bíblia que diz para não fazer. Ainda fala assim: que comunhão pode ter Cristo e o diabo? Aí a pessoa, eu sigo Jesus, mas não consulta, por isso a vida não fica em santidade, não vai para a palavra. Finanças, 4 cultos aí para trás, honra, primícias, entender a redenção, generosidade, redenção e dízimo andam juntas,
Aí a pessoa continua desobediente. Aí também não tem nada que dar conta, né? Escuta a palavra e não vai colocar em prática. Porque outra coisa que eu escrevi aqui é a seguinte: você quer santificar? Veja o que a palavra diz sobre o assunto e põe em prática. Decida obedecer. Santidade nos relacionamentos, amizade. A Bíblia diz assim: a amizade do mundo é o quê? Quem sabe? Inimizade com Deus. Aí a pessoa, como você vai santificar uma amizade, se a amizade com a que você dá ouvido a ela, está sempre falando imoralidade, está sempre te dando maus conselhos, está sempre te chamando para coisas que vão te destruir? Como é que a pessoa pode ficar seguindo essas pessoas nas redes sociais, que estão sempre ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus? Você não está querendo santidade. Se você quer santidade, até as suas amizades serão no padrão da Bíblia. Então eu termino aqui. Eu preciso perguntar o que a Bíblia diz sobre cada uma das áreas da minha vida. Medite, eu escrevi aqui: medite, pesquise, entenda e pratique as coisas determinadas pelas Escrituras. E aqui o Salmo de número 119 vai confirmar isso que eu estou falando com você agora. O Salmo 119 diz assim, e versículo de número 9, olha o que está escrito: olha lá, de que maneira o crente, de que maneira o filho de Deus, de que maneira o jovem, de que maneira a mulher, de que maneira o adolescente, o idoso poderá guardar puro, a palavra aqui é santo, é kadosh, é a mesma palavra, puro, o seu caminho. De que maneira que eu posso guardar puro, santificado, para ver a Deus, para experimentar maravilhas, para ser como Deus, para poder abrir a minha boca e poder dizer: eu tenho uma vida de santidade, e Deus aprovar a minha vida de santidade? Olha a resposta da Bíblia, olha o que a Bíblia responde: observando segundo a sua palavra. Você quer ser uma pessoa com vida santificada? Observe a palavra de Deus. O que ela diz sobre perdão? Perdoe. O que ela diz sobre relacionamento de aliança? Siga o que ela diz. O que ela diz sobre casamento? Siga o que diz lá para o casado. O que ela diz sobre filho? Siga o que ela diz sobre filho. Siga o que ela diz sobre pai. Siga o que ela diz sobre ministério. Siga o que a palavra de Deus diz. E você vai ouvir de Deus assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero fazer a leitura com você de um salmo. E ao ler esse salmo hoje, meu coração se encheu de uma forma muito tremenda. Este salmo resume tudo que eu falei agora. Queria te convidar a ficar de pé. Vamos fazer uma coisa, não como um papagaio, mas nós vamos ler junto esse salmo.
Logo em seguida nós vamos orar e encerrar o culto. Nós vamos orar a palavra. O que vocês acham? De orar o que está escrito pelo Espírito. Que tal nós orarmos o que o Espírito escreveu? Vocês concordam comigo que nós vamos orar bem? Porque aquele que ora segundo o Espírito, ora bem, o apóstolo Paulo disse. Olha o que o Espírito escreveu. Leia junto comigo, vamos juntos. Vamos ler pausadamente, tá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Aqui uma pausa, porque o que você vai ler agora é o que o Espírito quer que você receba lá no fundo, porque é o que resolve a nossa relação com Deus em relação à santidade. Leia: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. E aí encerra a leitura. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Levante suas mãos, pode aplaudir quem quiser. Você acabou de fazer uma oração. Você acabou de fazer uma oração poderosíssima, poderosíssima. E aqui eu volto no verso de número 17. Que agrada a Deus é um coração quebrantado. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabe quem é humilde? Não é o pobre, tem nada a ver com pobreza. O humilde é aquele que reconhece o seu estado de pecado e confessa: eu preciso de ti, Senhor. Vamos fazer isso nesse momento? Você pode erguer as suas mãos, uma delas, e fazer essa oração. Senhor, eu reconheço que eu preciso desesperadamente da sua graça e da sua misericórdia. Eu preciso andar nos seus caminhos. Guia-me pelas veredas. Fala com Deus: guia-me pelas veredas. Quebra o orgulho, Senhor.
me faz andar nos seus caminhos, para que eu te encontre, para que eu te veja, para que eu seja como o Senhor, que é santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sua mão direita na altura do seu coração. Consagre a sua semana. Está começando hoje, é o primeiro dia da semana. Consagra. Fala com Deus: Senhor, dessa boca não vai sair maldição. Desses olhos, diante desses olhos não ficarão perversidade. Fala com Deus. Eu quero encher minha mente dos pensamentos de Deus. E quando eu pensar, porque às vezes o pensamento vem, Senhor, o Espírito do Senhor vai prevalecer. Nos meus relacionamentos, ó Pai, o perdão vai prevalecer.
Eu vou servir ao Senhor de todo o coração, não vou ser um serviçal domingo, esquecendo o restante da semana. Eu vou servir ao Senhor todos os dias. Todos os dias. As minhas decisões, os negócios ilícitos, eu vou parar com eles. Senhor, eu não vou continuar com esses negócios ilícitos. Eu não vou continuar agindo como um ímpio em nenhuma área da minha vida. Nós nos rendemos ao Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, você diz amém? Durante a leitura desse salmo, o Senhor me deu uma direção clara. E eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje com um propósito, todos que estão aqui. Quem quiser, é claro. Senhor, obrigado. Mas eu, se fosse você, faria. Todos os dias dessa semana, todos os dias, ler o salmo de número 51 como uma oração. Não é papagaio não, é como uma oração. Quantos aceitam esse propósito? Bem alto. Consagra, fala com a boca: Senhor, eu estou aceitando o propósito. A leitura deste salmo, o salmo 51, como uma oração para a minha vida. E eu vou ler na live de oração todos os dias esse salmo. Nós vamos fazer 7 dias com este salmo, lendo todos os dias, orando esse salmo e buscando o que está nesse salmo para a nossa santificação, porque a palavra de Deus santifica. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do rosto dele. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e ele te dê a paz. No nome santo de Jesus oramos e agradecemos. Louvado seja Deus. Um aplauso de louvor ao Senhor. Deus seja louvado. O nome do Senhor seja glorificado. Aleluia.